Olá, graça e paz, abençoados. Glória a Deus, né, pela vida de cada um dos amados irmãos, né, aguardando aí os amados entrarem aí para mais uma live, né, mais um apostolado do MGA Manaus. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, né, que estarão aí me acompanhando nesta live de hoje. Glória a Deus pela sua vida. Abba Pai. Glória a Deus. Amados, para os irmãos que não me conhecem, né, eu sou Ana Lúcia, eu sou evangelista no Ministério MGA Manaus, né, e sou a segunda pessoa também do pastor e acompanho ele, ajudo ele no trabalho no MGA Manaus, Ministério Graça e Apostolado. Glória a Deus, né? Estamos localizados no bairro Cidade de Deus, na Rua Flamengo, número 110. Nós estamos nos reunindo nas quartas-feiras, né? Às 19 horas. E estamos nos reunindo também no domingo, às 19 horas também. Glória a Deus. Então eu convido os amados, né? Para que possam estar conosco, né? Onde nós pregamos a graça e o apostolado, a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Glória a Deus pela sua vida. Abba Pai, glória a Deus. Aleluia. Amados, vamos dar início, né, agora à live, né? Graça e paz a todos aqueles que estarão aí nos acompanhando, não somente na live agora, mas também os que estarão aí acompanhando depois, vai ficar gravado lá no meu canal, né? Eu sou evangelista, como eu falei, e eu tenho um canal evangelístico, né? Evangelho da Graça e o Apostolado no YouTube, esse é o canal, né? Glória a Deus. E também tem um grupo evangelístico no Facebook, né? Evangelho da Graça e o Apostolado. Glória a Deus. Então, que os amados possam, né, estar compartilhando aí esta live aí. Glória a Deus, né, pela vida de cada um dos amados irmãos. Graça e paz ao pastor José Newton, né, que está aí nos acompanhando. Graça e paz, pastor. Glória a Deus, né, pela sua vida. Abba Pai. Aleluia. Amados, neste momento, antes de nós iniciarmos o apostolado de hoje, o estudo que nós vamos estudar na Palavra de Deus, né, que os amados possam estar acompanhando, fazendo a leitura, anotem, estudem depois, né, em sua casa, a palavra do Senhor, anota os versículos, que é através do apostolado que nós recebemos o perfeito entendimento da palavra de Deus, é através do apostolado, amém? Então, glória a Deus por isso. Eu vou orar para que os amados recebam os olhos iluminados, para que Deus possa estar iluminando os olhos de cada um daqueles que irão receber o apostolado esta noite, né? Eu estou aqui na minha residência, em Manaus, diretamente do Lírio do Vale 2, em Manaus. Glória a Deus por isso. Abba Pai. Querido Deus, eu oro para que as ovelhas que estarão recebendo o apostolado via Facebook online e as que estarão depois, para que elas possam receber a revelação da graça de Deus. Em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, para que os olhos possam serem iluminados, para que recebam o perfeito entendimento, segundo a Tua vontade, a Tua predestinação, a Tua eleição, segundo o tempo do Senhor. Em nome de Jesus, eu creio e por isso eu falo. Glória a Deus. Abba Pai. Aleluia. Glória a Deus. Abba Pai. Estou aguardando ainda os amados, né, entrarem, mas nós vamos dar início já ao estudo
desta noite, para não ficar muito longo, né? O vídeo não ficar muito tempo. Nós temos um tema hoje, né? O nosso apostolado de hoje é: não somos de Jesus de Nazaré, somos de Cristo, né? Aí hoje, agora no apostolado, nós iremos entender, receber o entendimento perfeito através do apostolado esta noite, o que é, né? Quem é Jesus de Nazaré, o que ele foi, né? E quem é Cristo, né? Por isso é que nós temos que entender que nós não somos de Jesus de Nazaré, nós somos de Cristo. Então, para isso, nós vamos falar um pouco de Jesus de Nazaré e vamos falar um pouco de Cristo. E nós vamos entender e receber o entendimento hoje, né? Através do apostolado, de que somos de Cristo e não somos de Jesus de Nazaré. Amém? Eu creio que os amados estão recebendo, eu creio que os amados estão recebendo a revelação da graça de Deus. Abba Pai. Os amados podem abrir as suas Bíblias em João, capítulo 1, e o versículo é o 11. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Nós vamos falar aqui um pouco sobre o Jesus de Nazaré, né? Primeiro nós precisamos entender que ele veio para os gentios e nós somos, aliás, Jesus de Nazaré veio para os judeus e nós somos gentios, né? Glória a Deus por isso. Então ele veio para os judeus e logo que nós não somos judeus e não veio para nós, né? Nós vamos entender um pouco hoje sobre esse apostolado e nós vamos entender também que Jesus ele teve duas manifestações, né? Uma manifestação na carne, que ele precisou morrer por nós, morrer na cruz para cumprir o propósito, e a outra manifestação é que ele é espírito, né? Então, é Deus manifesto em carne com uma manifestação e Deus, né, em espírito. Nós vamos receber o perfeito entendimento hoje dessas duas manifestações, na carne e o espírito, já sem a carne. Por isso que nós vamos entender hoje que nós não somos de Jesus de Nazaré, nós somos de Cristo. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que está em 1 João 1:11. Graça e paz, né? A Maria das Graças também aí está nos acompanhando. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos que estão aí nos acompanhando. A nossa leitura está em João 1:11. Nós vamos entender que Jesus ele veio para os judeus e nós somos gentios. Amém? E Jesus ele cumpriu um propósito também para os judeus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Amém, glória a Deus. Então, aqui a palavra de Deus, ela está clara que ele veio para os judeus, né? Ele não veio para os gentios. E nós somos os gentios. Glória a Deus. Graça e paz também à irmã Rosa Santos. Glória a Deus pela sua vida, minha amada. Graça e paz. Glória a Deus em ver as ovelhas do Senhor, né, recebendo aí a graça e o apostolado, né? Graças a Deus. Abba Pai. Então nós entendemos aqui que o propósito de Jesus de Nazaré, ele veio para os judeus e nós somos gentios. Glória a Deus. Irmão Maivan Pinto também, né, está aí nos acompanhando. Graça e paz, amado. Glória a Deus pela sua vida. Abba Pai. Então aqui no primeiro versículo nós entendemos que ele veio para os judeus, então não veio para nós. Então aqui nós já começamos a entender, né, que não somos de Jesus de Nazaré, porque ele não veio para os gentios, ele veio para os judeus. Então nós não somos de Jesus de Nazaré. Nós vamos ler mais um versículo também ainda que traz esse entendimento, né, para que nós possamos ter o perfeito entendimento, para que Jesus veio também, né? Ele veio para cumprir
a lei. Ou seja, ele veio para os judeus, Jesus de Nazaré, e ele também veio para cumprir a lei, né? Agora nós vamos ler a palavra do Senhor, que está em Mateus 5,17. Glória a Deus pela vida da irmã Val também, está aí nos acompanhando. Graça e paz, minha amada. Glória a Deus pela sua vida. Pai. Mateus 5,17. Nós vamos entender que ele veio também para cumprir a lei, além de ter vindo para os judeus. O Jesus de Nazaré, como eu falei, é a manifestação de Deus em duas manifestações, né? Uma manifestação da carne e a outra do Espírito, que é Cristo. Nós vamos ver uma de cada vez. Agora nós estamos ainda falando de Jesus de Nazaré, Mateus 5,17. Que os amados possam estar acompanhando aí nas suas Bíblias, né? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Pai. Então aqui nós entendemos que Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir a lei. Então, hoje ainda tem muitas pessoas, né? Por isso é que eu falo, né? O nosso tema, que não somos Jesus de Nazaré. Porque além dele ter vindo para os judeus, Jesus era judeu e ele cumpria, né, as tradições judaicas, né? E ele cumpriu, por isso que ele se batizou, por isso que ele jejuou, por isso que ele subiu os montes, por isso que ele participava da Páscoa judaica, que é a Santa Ceia chamada no sistema religioso. Então é o Jesus de Nazaré. Então hoje o sistema religioso, ele olha para Jesus de Nazaré, ele está preso nas leis, porque Jesus, ele veio para cumprir. Aqui no versículo 17 do capítulo 5, a palavra está clara. Eu não vim para destruir a lei, né? Eu vim para cumpri-la, né? Não vim para destruir, mas para cumpri-los. Então ele cumpriu a lei, né? Sendo ainda nascido na lei. Então ele cumpriu a lei e hoje o sistema religioso ainda está querendo cumprir a lei, porque ele olha para Jesus de Nazaré. As ovelhas que ainda estão no sistema religioso, elas querem imitar a Cristo, né? Elas querem serem discípulas de Cristo, né? Mas na verdade, discípulos de Jesus só foram 12, né? E morreu um, né? E depois veio o Matias, que foi Judas, que morreu. Então foram 12. Depois desses 12 não tiveram mais nenhum discípulo. E discípulo de Jesus de Nazaré. Hoje, agora na graça, nós não estamos mais no discipulado de Jesus de Nazaré. Hoje, agora na graça, nós estamos no apostolado, né? O apostolado que o Cristo, né? O Cristo, o Deus em Espírito, ele revelou a Paulo. Ele revelou a graça, né? E o apostolado. Por isso que eu estou aqui trazendo o apostolado, porque é o apostolado que explica a graça de Deus. Porque no sistema religioso, a qual a pessoa está olhando para Jesus de Nazaré, ela está com o véu ainda da lei. O véu da lei está cobrindo o seu rosto. O véu só é retirado através do apostolado. Por isso que nós precisamos, né, falar do apostolado, trazer o apostolado para que as ovelhas recebam o perfeito entendimento da graça de Deus, que é Cristo Jesus, que é Jesus Cristo, né? E não Jesus de Nazaré. Ele teve a manifestação dele, né? Mas hoje, agora, nós estamos em Cristo. Glória a Deus. Então aqui nós já entendemos, né, que Jesus, ele veio para os judeus, o Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, ele era da cidade de Nazaré. E ele morreu, né? Na primeira manifestação, segundo a carne, ele morreu. E ele não ressuscitou mais na carne, né? Ele ressuscitou, né, como Cristo,
o Jesus ressuscitado, né? Glória a Deus por isso. Então hoje, agora na graça que nós recebemos o perfeito entendimento através do apostolado do apóstolo Paulo, né? Nós vamos entender, agora nós vamos ler a carta do apóstolo Paulo, que nós vamos entender o apostolado nesta ministração do Senhor. Glória a Deus. Os amados podem abrir a sua Bíblia, né? Em 2 Coríntios 5:16. Glória a Deus, né? Pela vida de cada um dos amados irmãos, né? Que estão aí nos acompanhando nesta live. Graça e paz. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. 2 Coríntios 5:16. Glória a Deus por isso, né? Agora nós estamos no apostolado, né? O apostolado que o Paulo, né? O apóstolo dos gentios, ele recebeu a revelação de Jesus Cristo, o ressuscitado, né? E agora nós vamos receber, né, esse apostolado do apóstolo Paulo. Glória a Deus por isso. Então agora nós vamos aprender a não conhecer a Jesus de Nazaré segundo a carne, né? Nós deixarmos de imitar o que Jesus de Nazaré fez, porque se nós formos imitar o que Jesus de Nazaré fez, nós vamos ter que cumprir a lei, né? Como ele se batizou, ele jejuou, e vamos ter que ir para a cruz também. Porque se nós somos discípulos de Jesus de Nazaré e somos imitadores, como o sistema religioso diz, o sistema religioso prega, nós vamos ter que ir para a cruz também. Então, glória a Deus por esse apostolado, né? Então aqui nós vamos aprender que nós não devemos conhecer a Cristo segundo a carne, na manifestação da carne, que é Jesus de Nazaré. Glória a Deus, que os amados irmãos possam receber o apostolado essa noite. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. 2 Coríntios 5:17, vamos ler a palavra do Senhor. Aliás, 2 Coríntios 5:16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Glória a Deus. Então aqui nós temos duas revelações, né? Mas nós estamos tratando do assunto Jesus de Nazaré e Cristo, né? Que nós somos de Jesus Cristo, o ressuscitado. Glória a Deus. Então a primeira revelação que nós temos nesse versículo é que nós não devemos, né, conhecer ninguém segundo a carne. Hoje, agora na graça, nós não conhecemos as pessoas mais segundo a carne, porque o que Cristo fez, né, foi para o nosso espírito. Ele separou a carne, ele fez circuncisão, né? As bênçãos espirituais, todas as bênçãos, inclusive a salvação, ela é para o nosso espírito. Por isso é que a salvação ela é eterna e não se perde. Porque se nós olharmos para a carne, a qual Jesus de Nazaré, né, teve esse ministério, você acha que vai perder a salvação porque você vai estar olhando para ele segundo a carne. Mas nós temos que olhar para Cristo, o ressuscitado, que ele fez para o nosso espírito. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Glória a Deus por isso. A parte B. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Quando Paulo está falando aqui, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, quem é o Cristo segundo a carne? Cristo segundo a carne é Jesus de Nazaré, né? Então Jesus de Nazaré, ele é o Cristo segundo a carne. Por isso é que nós temos que olhar para o Cristo, o ressuscitado, porque o que ele fez é para o nosso espírito, né? E o que Jesus de Nazaré fez é um propósito que ele tinha que cumprir, né? Entre os judeus e
Glória a Deus que agora nós somos de Cristo, de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse apostolado. Então, se a palavra de Deus está dizendo que agora não conhecemos mais a Cristo segundo a carne, isso quer dizer que acabou, né? Nós não estamos mais no discipulado de Jesus de Nazaré, que era a Páscoa judaica, que é a ceia, que é cumprir ordenanças e mandamentos, obras mortas, porque os judeus tinham as tradições, né? Inclusive a Páscoa judaica também é uma das maiores tradições, o batismo, né? E o batismo de Jesus de Nazaré não é para a remissão dos pecados. Ele foi batizado porque precisou cumprir a lei, a qual nós já lemos na palavra de Deus em Mateus 5,17, né? Por isso é que ele cumpriu a lei, para que nós agora nós possamos olhar para o que Cristo fez por nós, né? Nós precisamos tirar os olhos de Jesus de Nazaré e precisamos olhar para Cristo e não conhecer a Cristo segundo a carne é não praticar mais o que ele praticou, é não ser discípulo, porque agora nós não estamos no discipulado, né? Estamos no apostolado. Glória a Deus, que Cristo revelou para Paulo, Abba Pai. Nós vamos ler mais um versículo da palavra de Deus. Os amados podem abrir as suas Bíblias, né? Na palavra, ainda no apostolado de Paulo. Vamos ler Romanos 7,4, né? Vamos ver o que o apostolado do apóstolo Paulo tem para nos falar sobre Cristo, né? Romanos 7,4. Glória a Deus. Abba Pai, graça e paz, né? A todos os amados irmãos, né, que estão aí nos acompanhando nesta live. Glória a Deus pela sua vida, né? Que os amados possam estar aí compartilhando esta live para que as ovelhas do Senhor, né, elas possam receberem essa revelação, possam receber o apostolado. Glória a Deus por isso. Romanos 7,14. Glória a Deus. Então aqui no Romanos 7,14 nós vamos aprender um pouco que na graça nós somos do Cristo ressuscitado, né? Porque Deus, ele é Espírito e não morre. E agora é a segunda manifestação de Deus, né? Que é o Espírito. Então Jesus de Nazaré, ele morreu, né? Segundo a carne. Mas Cristo não. Cristo não morre. Deus, ele não morre. Deus, ele não pode morrer. O que morreu de Jesus de Nazaré foi a carne, né? Mas o Espírito não, que é o Espírito de Cristo. Glória a Deus por isso. Então agora na graça nós somos de Cristo, nós somos de Jesus Cristo e não somos mais de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Romanos 7,4. Vamos ler a palavra do Senhor. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Abba Pai. Glória a Deus, né, por esse apostolado, né, que ele é muito claro, né? O apóstolo Paulo aqui está falando, né, claramente, né, a palavra revelada. E aqui na primeira parte, assim, meus irmãos, vós estáis mortos para a lei. Porque nós estamos mortos para a lei, porque Cristo, ele cumpriu toda a lei, né? E ele veio para os judeus e ele cumpriu a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Então nós estamos mortos para o Jesus de Nazaré, porque a palavra de Deus aqui é clara: se estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, estamos mortos para o Jesus de Nazaré também, porque ele cumpriu a lei, né? Ele precisou fazer as ordenanças e mandamentos para cumprir, né? E hoje nós estamos mortos, está escrito e eu creio. Glória a Deus, né?
Então a palavra de Deus está clara, que vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Então estamos mortos para o Jesus de Nazaré, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos. Quem é esse outro aqui, né? Quem é esse outro? Daquele que ressurgiu dentre os mortos. Então, o outro que Paulo fala aqui é Cristo, é Jesus Cristo, o ressuscitado, né? Glória a Deus por isso. Então, Paulo, de Romanos a Hebreus, ele não fala mais de Jesus de Nazaré, né? Porque Jesus de Nazaré, ele está nos livros históricos, não na sã doutrina de Paulo, que é o apostolado que traz a revelação da graça de Deus, que é o apostolado. Glória a Deus por isso. Então, a palavra é clara, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos. Então, o outro que ressurgiu dentre os mortos, que é a segunda manifestação, que é Deus na manifestação de Espírito, e Espírito não morre. Glória a Deus. Então, aqui nós somos de Cristo, não somos mais, né, da lei. Estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Então, os judeus, né, estão mortos para Cristo. Então, aqui, nós somos de Cristo e nós já nascemos de Cristo, porque quando Jesus de Nazaré morreu e ressuscitou, nós ainda não tínhamos nascido, nós já nascemos debaixo dessa nova jurisdição, dessa nova aliança. Glória a Deus. Então, se nós já nascemos debaixo dessa nova aliança, debaixo dessa nova jurisdição, nós já nascemos em Cristo. Glória a Deus. Então, se nós já estamos mortos para a lei, nós não temos mais que fazer ordenanças, nós não temos mais que cumprir nenhum tipo de mandamentos, obras mortas, né? Glória a Deus por isso. Por isso que nós recebemos a graça e recebemos o apostolado, né? Para que nós possamos receber o entendimento perfeito, saber separar as alianças, né? Saber separar o que é lei, sabermos separar o que é graça. Somente o apostolado pode trazer a revelação da graça de Deus, né? O discipulado, ele só olha para Jesus de Nazaré. Ele não olha para Cristo, porque existe um véu de mandamentos, né, preceitos e ordenanças. Então, concluindo esse versículo, para que sejais de outro, que é Cristo, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então, nós só vamos dar frutos para Deus se nós olharmos para Cristo, né? Se nós olharmos para Jesus Cristo. Enquanto olhamos para Jesus de Nazaré, que morreu e que foi de Nazaré e que veio para os judeus e que veio cumprir todas as leis, nós não vamos dar frutos para Deus, porque nós vamos ensinar errado, nós vamos pregar errado, nós vamos viver de uma forma errada, porque vamos estar olhando para o Jesus de Nazaré, né, e não para o Cristo, porque agora nós recebemos a graça, né, e o apostolado, Romanos, né, 1 e 5, a qual nós recebemos esse apostolado para a obediência da fé. Glória a Deus por esta palavra. Então nós só daremos frutos para Deus se nós estivermos nesse apostolado, se nós estivermos em Cristo, e nós estamos em Cristo. Amém? E não é eu e não é você que nos colocamos, né, em Cristo, mas Ele mesmo, né, já fez a circuncisão, Ele mesmo já nos reconciliou, né? Glória a Deus, nós já somos reconciliados em Cristo e não no Jesus de Nazaré. Glória a Deus por esse apostolado. Vamos ler mais um versículo da palavra do Senhor? Nós vamos ler Gálatas 2 e 20, ainda aqui no apostolado de Paulo, né? Gálatas 2 e 20. Vamos ler
o que habita em nós é Cristo, né? Vamos ter esse entendimento nesse versículo. Gálatas 2:20. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, graça e paz, né? A todos aqueles que estão aí me acompanhando nesta live, graça e paz. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Glória a Deus, Abba Pai, né? Então nós não somos de Jesus de Nazaré, somos de Cristo, né? É o nosso tema. Não somos de Jesus de Nazaré, somos de Cristo. Então a palavra de Deus aqui, ela é clara, né? Estou crucificada com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo, né, como eu disse, de Romanos a Hebreus, ele não fala que nós somos de Jesus de Nazaré, mas que nós somos de Cristo, de Jesus Cristo. Então aqui a palavra de Deus, ela já está revelada e ela é clara, que nós somos de Cristo, né? E nós somos de Cristo para darmos frutos, né? Para Deus. Glória a Deus. Abba Pai. Glória a Deus por essa palavra, por esse apostolado. E a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Então agora que nós recebemos esse apostolado, que nós vivamos, né, o Cristo ressuscitado, né, a qual nós recebemos, né, o que vive em nós não é o Jesus de Nazaré, porque ele morreu, né, segundo a carne, e ressuscitou em espírito, né, o Cristo, né. Então é Jesus Cristo. Nós recebemos Jesus Cristo e ele vive em nós. Abba Pai. Você pode grifar aí, né? A minha Bíblia é a versão Thompson e ela está escrita assim: mas Cristo vive em mim. Grife essa palavra, né? E depois você medite nessa palavra: Cristo vive em mim. Não é Jesus de Nazaré, é Cristo que vive em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Abba Pai. Glória a Deus por esta palavra. Agora nós vamos ler mais um versículo e para finalizarmos, né, a live, né? Glória a Deus pela vida de cada um dos amados que estão aí nos acompanhando. Graça e paz. O último versículo que nós vamos ler, né, para finalizarmos a live, ela está em Hebreus 6:1, né? A qual aqui nós vamos aprender, né, que agora na graça nós deixamos os ensinos de Jesus de Nazaré. Agora na graça, né? Glória a Deus. Hebreus 6:1. Vamos ler a palavra do Senhor. Os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Hebreus 6:1. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Glória a Deus, né? Abba Pai. Então aqui o apostolado de Paulo, né? Ele nos ensina a deixarmos a doutrina de Cristo segundo a carne. Porque o que ele diz aqui? Deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Quando ele fala deixar os ensinos elementares da doutrina de Cristo, é Cristo segundo a carne. É o que nós vimos lá, né, em 2 Coríntios 5,16, que agora nós não conhecemos mais o Cristo segundo a carne. É isso que ele está falando. Nós temos que deixar, né? Paulo não está dizendo continue, né, cumprindo a lei, continue subindo aos montes, continue em busca, né, do Espírito Santo, a qual nós já recebemos, né, a qual nós acabamos de ler, que Cristo habita em nós, habita em mim. Nós acabamos de ouvir que Cristo já habita em nós. Então, Paulo deixa muito bem claro aqui a palavra de Deus. Nós
que nós devamos deixar todos os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Todos os ensinos, né? Inclusive a oração do Pai Nosso, né? Que hoje nós devemos orar a oração do Pai Nosso, mas em graça. Porque a oração do Pai Nosso, ela é uma oração modelo dos judeus, ela não é nós, né? Porque Pai Nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome. Então venha a nós, ele já veio e ele já está em nós. Então são doutrinas elementares de Cristo para os judeus. Nós já aprendemos que ele veio para os judeus e ele cumpriu a lei, precisou, né, passar pela lei. O que acontece é que o sistema religioso, ele olha para o Jesus de Nazaré e não consegue ver Cristo, né? Por isso é que o apostolado de Paulo, né, traz esse entendimento, e ele está dizendo, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Então nós precisamos deixar as doutrinas. Agora, na graça, nós não vivemos mais, né, de sombras, porque a lei, ela era sombra, apontava, né? O batismo nas águas, ele apontava o batismo em Cristo, porque nós somos já batizados em Cristo, né? Glória a Deus por isso. Abba Pai. Então, o conselho de Paulo aqui na parte B, né? Deixando as doutrinas de Cristo, vírgula, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. Então, o Paulo, além de dizer para nós deixarmos os ensinamentos elementares de Cristo segundo a carne, ele está dizendo, prossigamos para a perfeição e não lançando de novo, né? O que é prosseguir para a perfeição? É o que nós estamos fazendo, estamos recebendo a graça e o apostolado, né? Estamos recebendo o entendimento perfeito do que Cristo fez por nós, o que nós somos em Cristo e que nós somos de Cristo. Então, o apostolado, ele traz essa perfeição para o nosso entendimento. Glória a Deus, porque nós não somos de Jesus de Nazaré, somos de Cristo. Então, agora que nós somos de Cristo, devemos deixar os ensinos elementares de Cristo. Agora que nós somos de Cristo, nós prossigamos para a perfeição, né? Que é estar no apostolado, andar no apostolado, receber a graça e o apostolado, né? Receber por fé as revelações da graça de Deus, que está no apostolado de Paulo. Glória a Deus. E não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Então a palavra de Deus está clara, né? Que nós devemos deixar, nós devemos prosseguir, né, para a perfeição, para o entendimento, e que nós devemos não lançar de novo. Então, se nós lançarmos de novo toda e qualquer obras mortas, porque aqui Paulo diz que o novo fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, então são obras mortas, que agora na graça nós não vivemos mais de simbologias, né? Hoje nós vivemos do que Cristo fez, né? Porque na lei, o Jesus de Nazaré, ainda segundo a carne, as pessoas precisavam ainda fazer, né? Existia ainda obras da lei, obras do homem. Hoje, agora, na graça, nós recebemos por fé o que Cristo fez e vivemos através do que Cristo fez, recebemos por fé. Glória a Deus. Por isso que hoje, né, o nosso tema é: não somos de Jesus de Nazaré, somos de Cristo, né? Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, né? E assim nós finalizamos a live, né, de hoje. Glória a Deus, graça e paz e glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, né, que estão aí nos acompanhando. Compartilhe, né? Essa é a graça e esse é o apostolado. Glória a Deus e graça e paz.